Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Além do Consórcio. Estou muito feliz, né? Esse é o terceiro episódio do ano e a gente tem uma convidada especial aqui, advogada, previdencialista e também trabalha na área trabalhista, né? São dois temas que se conectam. Então, para você que é empregado, precisa ver esse podcast. E para você que quer saber como que vai aposentar, também precisa ver esse podcast. Será que está próximo da sua aposentadoria ou não? Quais cuidados que você tem que tomar? Como que você tem que organizar o seu tempo, né? Para saber se está próximo da sua aposentadoria ou não. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no podcast Além do Consórcio, né? Você que investiu a vida inteira trabalhando merece saber quando vai ter o benefício da aposentadoria. A gente vê muito tempo aí as mídias falando que não é mais possível aposentar, né? Mas sei que realmente isso gera uma preocupação, mas a gente vai ver no podcast hoje não, que é possível aposentar sim, você pode fazer esse planejamento, tá bom? Eu estou aqui com Amanda, seja bem-vinda ao episódio aqui do podcast Além do Consórcio. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Júlio, o prazer é meu, uma alegria estar aqui, uma honra muito grande também ser convidada desse podcast. Agradecer também a quem está assistindo, parabéns por você ter escolhido estar aqui acessando esse conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito rico. Maravilha. Antes da gente começar com as perguntas, eu quero convidar você que está vendo pelo Spotify, tira um print e me marca e coloca lá o Investidor em Consórcio que eu vou repartilhar no meu Instagram, tá? E para você no YouTube, já se inscreve aqui no canal, compartilha também, porque esse conteúdo de hoje vai ser um conteúdo que vai beneficiar muitas pessoas, tá? A gente vai tentar passar essa informação mais clara possível, porque muitas vezes tu procura um advogado para ter informação sobre o processo trabalhista ou sobre o previdenciário, e aí o advogado fala, as pessoas, será que eu me encaixo? Não, a gente vai tentar passar com a linguagem mais simples possível. Então, compartilha esse episódio, tá? Mas para a gente começar já com a chave de ouro, né? Ela tem essa carinha de 19 anos, né? Mas isso ela tem de advocacia. Só está enganando, tá? Eu queria, né, que você contasse um pouco a sua história, tá, Amanda? Quem é você? Onde você nasceu, tá? Fala um pouco de você. Perfeito, Júlio. A minha história ela começa no interior do Paraná. Eu sou nascida em Maringá, que é norte do Paraná. E ali eu passei a minha infância, também fiz o meu ensino médio, a minha graduação foi na Universidade Estadual de Maringá, que eu inclusive estava olhando o ranking, está na melhor universidade estadual do estado, competindo ali com a UEL. Mas no último ranking saiu a UEM, então é muito orgulho para mim, foi algo uma conquista muito grande essa graduação. E eu também comecei a minha carreira em Maringá. Então, eu agora, né, estou em São Paulo, aqui, atuando neste estado, mas também atuo diretamente no estado do Paraná. Do Paraná. Então, Maringá, a faculdade que você fez está no ranking das melhores faculdades. A melhor estadual do estado e uma das melhores do país também. Pelo que eu vi, está em quinto no último ranking. Do país. Do país. E Maringá está entre as cidades mais boa para se morar também no Brasil. Entre a quinta, se eu não me engano. Também. Ela já esteve em primeiro do país. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda. Realmente é como se tivesse uma região mais nobre aqui de São Paulo, porque ela é muito arborizada. Então, foi um contraste muito grande vir para cá. Tá, eu tenho um amor por Curitiba. Eu nasci no interior de Minas, né? Isso 35 anos atrás. O meu tio, né, que na época era um grande herói para mim, que ele era tio e padrinho, ele foi morar em Curitiba, né? Junto com os tios da minha mãe, né? Que no caso seria tio 2 meu, né? E aí, a primeira estado que eu conheci, fora o meu estado, né? Não, meu segundo estado, na verdade, que eu conheci, fora o estado que eu nasci, foi Minas, foi Curitiba, né? Primeiro eu vim para São Paulo, cresci em São Paulo, mas depois, a primeira viagem que eu fiz de avião
tá? Porque eu vim para São Paulo, eu vim de ônibus, mas a primeira viagem que eu fiz de avião foi para Curitiba, né? Lá eu conheci Curitiba. Falei, nossa, parece Europa, né? Me fala um Exatamente. pouquinho, né? Como que é nascer no Paraná, tá? Que é um estado que as coisas também funcionam muito bem, inclusive, tá? Várias cidades que têm várias faculdades boas, ranking bom, Uhum. tá? Um ensino muito maravilhoso. Como que é nascer em Paraná e em Maringá? Como que é isso? Me conta um pouco para a gente poder entender um pouco a tua cultura. Maringá, ali também no Paraná, as demais cidades, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Então, é um ar muito limpo. Eu percebi isso vindo pra cá, tá? Eu te confesso. Não tinha essa noção, porque sempre morei, em Maringá. Então, a qualidade é muito boa. Você consegue, ter uma zona rural também muito próxima. Então, eu fiz vários passeios ali. Também tem uma qualidade de ensino muito bom. Eu percebi, por exemplo, em Curitiba, andando em Curitiba, tá? Agora aqui em São Paulo eu até vejo muito isso, né? Nem tanto agora, mas isso 15 anos atrás. Andando em Curitiba, de ônibus, como é que fala? Não é estação, né? Mas cada aquela estação lá tinha biblioteca de livro para as pessoas ler. Hum, Eu falei, meu, isso tá diferenciado do Brasil, né? As pessoas aqui sim. gostam de ler. E aí dentro dos ônibus tinha pessoas lendo. Aquilo me chamou muita atenção porque, tipo, aqui as pessoas não lê, porque os metrô é lotado e não tem como ler. E lá em Aham. Curitiba eu vi que isso é normal para vocês lá, né? Gosta muito da leitura. Exato. A minha cidade também é uma cidade universitária, tem muita faculdade de direito, tem várias faculdades de medicina também. Então, o ensino é muito incentivado, a educação é muito incentivada. Meus pais mesmo, eles se conheceram na faculdade, na UEM. Então, eles já tinham essa busca por formação, por estudar. Então, eu acho que também esse ambiente fez toda a diferença. Tá. É, eu vi que, por exemplo, lá tem muita faculdade. Lá na tua região, Maringá, as pessoas vão mais para o empreendedorismo, montar um negócio, ou mais para a área acadêmica? Como que é isso? Olha, a área acadêmica é bem incentivada, bem explorada lá também, viu? A área empreendedora não dá para competir com São Paulo, porque agora tem esse parâmetro. Mas tem também muitos amigos empresários. Ah, sim. E como que foi, por exemplo, para você sair de Maringá e vir parar nessa loucura de São Paulo, onde Maringá tu tem a qualidade de vida, aí depois assim, eu vou viver em São Paulo. Como é que foi essa mudança para você? Olha, como eu falei, foi um contraste grande. Eu vim para cá por conta do meu casamento. Então, eu conheci meu marido lá no Paraná, porém, ele veio fazer residência formação médica aqui, em São Paulo. Então, foi uma oportunidade muito legal. Eu amei a cidade, eu fiz ótimas conexões. Inclusive, nós estamos aqui por conta, dessa oportunidade que São Paulo deu. Conheci muitas pessoas, também atendi muitos clientes. São Paulo é isso, né? É um movimento, é conexão. Também tem uma área cultural muito grande que eu tenho explorado. Eu tenho amado morar aqui. Tá, você acha que, por exemplo, São Paulo faz com que você um pouco saia da zona de conforto? Com certeza. Essa parte de conforto realmente fica a desejar comparado com o Paraná. Tem vários pontos positivos, tem esses pontos negativos. O transporte também é diferente. Em Maringá, assim, em 15 minutos você cruzou a cidade, sabe? E aqui não, aqui 15 minutos você não andou 2 quilômetros. Cada estado do Brasil tem um parâmetro sobre família, né? Lá em Minas a gente é muito família, né? Uhum, E para um mineiro sair da casa dos pais, sair da casa da família, assim, uhum, ele fica muito apegado. Como é que sim. é isso para vocês em Paraná? Assim, de você sair para viver em outro estado, em relação à família, pai, mãe, como que é isso? Em relação à família é difícil. Meus pais, eu acho que eles não imaginavam que eu iria me mudar para cá. Acho que eles pensavam que eu ia permanecer próximas a ele. Até porque a gente nunca morou em outro estado, né? Eles falavam, olha, espera casar para você realmente montar o seu apartamento, a sua vida. Então, realmente não tem muito esse incentivo. Apesar de que
o meu sogro já tinha esse pensamento. Então, ele mandou meu marido para vários cantos do mundo aí, dar uma explorada. Então, quando a gente casou, já era mais fácil para ele fazer essa mudança. Então, ele já tinha esse pensamento mais aberto. Mas eu confesso que, em comparando com as demais, a média das pessoas, não é isso que acontece. Tipo a família mais tradicional, assim, de Isso. manter em casa e tal, né? Permanece na cidade. Quem nasce lá, permanece lá. Tá. E aí, como se quem nasce lá, permanece lá, e também os filhos acabam seguindo a profissões dos pais. Foi o seu caso isso? Olha, não foi o que minha mãe queria. Tá, ela falou, vai para medicina. Ela queria medicina. Ela queria medicina. Só que eu não imaginava, e até hoje eu não me imagino em outra profissão. Eu acho que eu nasci com a vocação de ser advogada. Ah, que legal. Então isso foi uma escolha sua. Foi uma escolha minha, foi algo da minha personalidade também. Eu sempre fui de ter uma aversão à injustiça e também uma facilidade em comunicar, em dar a minha opinião, em enfrentar situações. Eu nunca fugia da situação, sabe? É aquela pessoa que tem dificuldade, que é mais tímida. Eu não sou assim, eu sou muito comunicativa. Então, e também tinha uma facilidade na redação, que era um baita de um ponto positivo aqui na área. Então, eu acho que foi algo natural a escolha dessa área. Claro, eu sou de uma outra geração do que você, né? Mas sempre quando a gente fala algumas profissões, a gente fala sobre situações financeiras, né? E você colocou um ponto muito interessante aqui, que tu falou sobre a injustiça. Tu não falou sobre dinheiro, né? Não. Prosperidade. E a maioria das pessoas que vê o advogado pensa, advogado é tudo, né? Tem aquele preconceito muito grande, né? Às vezes com razão. Não sei dizer. Não, eu não sou de falar isso, mas às vezes a nossa área tem uma reputação dessa... É porque se tu leva, né, toda a área precisa de uma vocação para isso, né? Sim. E nas tuas palavras tu falou da injustiça. E aí já dá para perceber por que você atua na área trabalhista, né? E aí eu vou fazer medicina para quê? Você gosta de pessoas? Você quer salvar vidas? Exato. Né? E aí a pessoa, não, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Então, não deve fazer medicina por dinheiro, né? Porque é uma vocação, né? E o direito também, eu vejo isso também. Por que fazer direito? Eu fazer o direito porque eu não gosto de injustiça. Então, tu tem uma vocação para ser direito. Porque se tu faz o direito só pensando no dinheiro, né? Aí não condiz com a profissão, né? E é muito importante você colocar isso, né? Eu acredito que se cada vez mais, eu acho que as pessoas estão tomando a consciência de separar o joio do trigo, né? Tanto na medicina, tanto no direito. Existem vários advogados muito competentes, né? Assim como também existem vários médicos muito competentes que fazem aquilo por vocação, né? Você já deixou claro que não gosta de injustiça. E aí você começou trabalhar na área trabalhista, tá? Como que por exemplo, eu tive um emprego só, mas nunca mais eu trabalhei para os outros. Como que é atuar nessa área? Porque é o seguinte, o funcionário sempre acha que tem razão, né? Então eu imagino que já apareceu para você várias situações que você teve que... Vamos repensar aqui, como que é isso? Sim. A área trabalhista, ela surgiu, como você disse, no início da minha carreira. Quando tu começou a fazer faculdade de Direito, já surgiu isso? Não, ela surgiu no terceiro ano. Terceiro ano. Porque é um momento que é incentivado já a buscar um estágio. Antes eu tinha experiência com o Tribunal de Justiça, um estágio lá. Depois eu já fui buscar um estágio na advocacia, o que é muito importante todo estudante já buscar um estágio, porque é isso que vai direcionar a sua carreira e também já vai te dar aquela experiência. Será que o direito é para mim mesmo? Porque a advocacia não tem quase nada a ver com a teoria, né, com a nossa formação acadêmica. A advocacia é outro mundo e quando a gente sai de lá, a gente percebe o quanto que é importante ter tido essa experiência durante a graduação. Então, eu tive essa experiência na graduação, primeiro na área trabalhista voltado para empresas e depois voltados
para o trabalhador. Então, eu tive os dois lados ali durante a minha graduação e quando eu iniciei nesse mesmo escritório de advocacia que eu estava durante a faculdade. Então, eu já tive essa bagagem, essa experiência e, como você falou, em relação ao direito do trabalhador, né? O trabalhador, quando ele vem, ele já traz inúmeras queixas, inúmeras dores, mas a gente tem que fazer uma análise no atendimento inicial, já identificando ali o que é realmente um direito dele, o que é apenas um achismo, porque a gente faz uma análise documental e às vezes ele traz algo ali que na prática a gente vê que não é. O empregador realmente pagou certo, por exemplo, as horas extras, dá uma olhada no holerite, porque a horas extras é difícil de identificar antes do processo. Normalmente tem uma diferençazinha, sempre tem. Mas em outras questões, principalmente nas verbas rescisórias, olha, teve um desconto, aí você vai ver o desconto, era realmente um desconto válido. Então, surge mesmo essas questões de que ele acha que tem o direito, mas na prática ali a gente dá uma análise e não tem. Ah, sim. Tá. Mas, por exemplo, tu falou uma coisa importante. Então, a pessoa começou a fazer faculdade de Direito, você acha importante ela também fazer um estágio para entender porque a teoria é diferente da prática. Muito diferente. É bem diferente, porque o direito, ele muda. Então, a gente sempre tem que se atualizar querendo ou não, quando você começa a atuar, você já vai percebendo o que é erro, o que é acerto, o que você precisa atender ali no seu cliente, qual que é onde você pode direcionar o seu atendimento. Então, fazer essa parte também um pouco empresária é importante, não só a parte técnica, mas também como atender o cliente de uma forma humana, como que eu vou manejar o caso dele na prática, qual a melhor estratégia, como verificar a situação dele de acordo com os casos que você já tem conhecimento. Então, é bom, quando você iniciar, já ter um pouco de bagagem, porque é isso que vai fazer a sua advocacia realmente ter um resultado e crescer e evoluir. Tá. Posso te fazer perguntas polêmicas? Pode fazer uma pergunta polêmica. Pode. Recentemente, eu vi uma matéria onde os executivos, né, homem, que tem empresas, os novos empreendedores, os novos ricos, né, que o Brasil está passando por uma fase de ricos antigos, né, que já veio de berços, para os novos ricos, né, os executivos. Não estão contratando mais mulheres nessas empresas com medo de ser acusado de assédio, né? Qual que seria, por exemplo, um comportamento de um empresário para que ele consiga manter um padrão ali na tua empresa para que ele não sofra esse tipo de processo? É uma pergunta importante, polêmica. É importante também a empresa pensar, porque elas têm postergado isso, elas só vão pensar nisso depois que surge uma ação trabalhista ou uma denúncia nesse caso, mas é importante ela pensar no preventivo. Então, ter ali um código de conduta, um regulamento interno, treinar os seus gerentes, sabe? Ter um canal de denúncias também é muito importante. Então, é uma pergunta que é feita em audiência. A empresa tem um canal de denúncias? Por que o empregado não usou esse canal de denúncias? É efetivo? Como que é o treinamento desse superior? Porque muitas vezes os superiores não são treinados e pode acontecer de fato que haja um extrapolamento de uma conduta. Então a empresa pode até penalizar o colaborador se de fato isso aconteceu e ela não ser prejudicável, se ela tiver de fato um código de conduta e aí a ação trabalhista, em vez de se voltar para a empresa, volta para a pessoa que cometeu essa irregularidade. Talvez pode ser uma coisa que o supervisor não esteja treinado para lidar com a situação. Talvez não é nem uma questão que foi assédio, mas pelo comportamento dele, pela cobrança dele. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de trabalhar com muitas pessoas no escritório. Quando eu tinha escritório com muitos vendedores, eu falava para o meu gerente cobrar, porque o meu tom de voz muitas vezes era agressivo para as pessoas. Será que o Júlio tá bravo? Né? E aí eu falava, vai lá, cobra isso, que a gente precisa bater meta, né? Sim. E conforme você fala, né, pode gerar um desconforto no funcionário ali. E ele fala, não, fui agredido verbalmente ali,
fui explorado para bater meta e tal, vou processar a empresa, sim. né? Isso você acha que é possível acontecer se acaso não tivesse código de conduta dentro da empresa? O que tu acha? Com certeza. E é muito comum também pressão por metas. Por mais que a gente saiba que é algo benéfico, tanto para a pessoa que recebe uma comissão, quanto para a empresa, acontece de ter muitas cobranças por metas e pressões, principalmente também em empresas de telemarketing. A gente sabe como que Mas essas cobranças por meta pode se caracterizar como um crime ali, não? Pode gerar um abuso? dano moral e um Pode gerar. abuso se de fato houver a comprovação do dano. Então, não é apenas alegar que você sofreu um dano psicológico. Ali na Justiça do Trabalho, você também vai precisar provar por meio de testemunha, por meio de um laudo médico. Não é tão simples assim. Cheguei na audiência ou na peça jurídica ali na inicial e vou falar que eu sofri um dano moral por pressão. Não vale somente a palavra do empregado. Ele precisa realmente provar que existiu um dano. Assim, testemunha, tal, de mais funcionários que trabalham ali na empresa e tal. Isso, mas é como eu falei, se tem um regulamento interno, um código de condutas, um compliance, o ambiente organizacional é saudável, é difícil que haja Isso é esse dano. uma forma da empresa, então, se proteger. Se proteger, se prevenir, diminuir ações trabalhistas. Tá. Voltando exatamente nesse mesmo tema, né? O Brasil, ele é reconhecido, né, como um país que tem mais advogado por metro quadrado, né? Se tem muito advogado aqui. E quando se tem muito advogado, se tem muito também processo, né? As pessoas, fez isso? Vou processar, né? Como que você se coloca no meio de tudo isso, Amanda? Olha, eu não incentivo litígio, por mais que o advogado ele sempre está envolvido com conflitos, com problemas, eu não faço esse tipo de incentivo. Eu sempre falo a verdade para o cliente, eu explico para ele os riscos da ação, os riscos de cada pedido, o que precisa ser comprovado, por exemplo, o que é importante ser identificado ali naquele caso. Então, o conflito, ele fica a critério, uma decisão única do cliente. Não é algo que eu realmente falo, não, vai para cima, vamos para cima, isso você consegue. Não prometer resultado, o advogado também não pode prometer um resultado na ação. Então, é importante que isso seja muito bem esclarecido para o cliente, até porque hoje também tem a sucumbência, honorários sucumbenciais, que é o honorários que a parte perdedora paga para a parte vencedora. E muitas vezes isso não é comunicado para o cliente, mas é importante que seja e que ele também esteja ciente do que está sendo, o que está envolvendo a ação. Não é apenas ingressar como se não estivesse perdendo nada. É importante ter essa noção. Tá, eu vi sobre isso, eu falei, nossa, agora, tipo, isso é uma regra nova ou sempre existiu? De, por exemplo, eu entro com ação, se acaso essa ação eu perco, eu além de perder a ação, eu também tenho que pagar danos morais ali para quem eu acusei. Isso sempre existiu no direito ou foi uma mudança aí no processo jurídico? Como que é isso? Na área trabalhista, ela tem uma legislação própria, então, normalmente, antigamente não era feito essa cobrança do empregado, tá? Hoje é feito, é uma legislação nova e agora a parte perdedora tem que pagar a parte vencedora. Mas, se ele, o empregado, como a gente sabe, é uma pessoa vulnerável, às vezes está desempregado, então tem uma isenção por conta da justiça gratuita. Então, se ele for beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso esse pagamento por 2 anos. E aí, se a empresa falar, não, a situação dele mudou e realmente apresentar provas para isso, pode ser cobrado. Tá. Posso fazer outra pergunta? Pode fazer. Eu gosto de uma polêmica, né? Tu pega casos também de assédios também sexuais, por exemplo, assédio normal de mulher. E hoje a gente está numa pandemia disso, né? Um debate na internet a todo momento, né? E eu vi sobre uma lei, eu queria que você esclarecesse para o público sobre isso, de uma deputada lançando uma lei que, tipo, se a mulher acusar o homem, né? E aquela ação não for verdadeira,
que ela também vai ter que pagar, né? Como que tu vê esse tipo de lei hoje no Brasil? Olha, Júlio, assim, a situação da mulher em ambiente de trabalho, às vezes tende a ser um pouco mais vulnerável, sim, Vulnerável. tá? E a palavra dela acaba tendo agora, né, mais recente, como você falou, com todas essas questões políticas e sociais que estão envolvidas, tende a ter um valor, a ser mais valorada, por conta de ser uma prova testemunhal difícil, uma prova até um vídeo. É muito difícil estar gravando quando uma situação dessa acontece. Então, é uma situação delicada. Não dá para falar de forma genérica, porque cada caso é um caso. A gente não sabe se a cliente está mentindo, se não está. Normalmente, quando é minha cliente, quando é meu cliente, eu acredito realmente no que ele está falando, porque não tem muita opção do advogado. Não tem como adivinhar que o nosso cliente está mentindo. E já aconteceu em audiência de ser escancarada ali a mentira. E eu falo sempre para o magistrado assim, Excelência, O que fazer? Excelência, eu acreditei no meu cliente. Era meu trabalho fazer isso. Eu estou apenas exercendo o meu trabalho. Então, é papel do advogado realmente defender os interesses do cliente. Porque isso gera uma credibilidade muito grande, né? Muitas vezes gera uma credibilidade do advogado, gera uma credibilidade da mulher, na verdade, quando aquilo realmente não aconteceu. E a gente vem montuando os casos assim, né? De mulheres acusando um homem de assédio, não é? E também casos que são e não são punidos, né? Exato. Então, parece que um caso leva ao outro, né? Se aquele caso lá não era, esse também pode ser não ser, e aí, se aquele homem tem mais grana, tem mais poder ali de mídia, ele vai e converte esse caso pro lado dele, né? E aí a impunidade começa, né, gerar várias impunidades nisso aí. Exato, não tem como generalizar. Isso. Tá. Tu gosta também, né? Tu comentou que tu também trabalha na área previdenciária, né? E eu tenho algumas perguntas nessa área previdenciária que são polêmicas, né? Que eu comecei falando logo no começo do podcast, né? A internet hoje ela tem um poder muito grande, né? E a pessoa sem um pouco de conhecimento, ela acaba acreditando no que ela vê na internet, muitas das vezes nas narrativas, né? E o que mais tem de narrativa hoje na internet é sobre a aposentadoria, né? Como que você vê isso? Você acredita que realmente a aposentadoria não vai existir daqui a 10 anos, por exemplo? O que você me diz sobre isso? Realmente polêmico, né, Júlio? Isso aí é difícil de dizer. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito nos trabalhadores, nas pessoas que fazem esse país crescer. E a aposentadoria é um investimento. Não tem como prever, de fato, o que vai estar daqui a alguns anos, mas eu posso falar, assim, que é um seguro de vida, vamos supor, porque por exemplo, uma pensão por morte, um auxílio-doença, tudo isso é uma segurança, né? Um salário maternidade. Olha como não é só a aposentadoria que se trata a previdência, ela é uma seguridade, uma segurança social para várias situações. A aposentadoria, de fato, ela tem ali ficado numa situação um pouco descredibilizada por conta das muitas fraudes, mas também estão sendo regulamentadas novas leis. Então, eu acho que a gente pode pensar numa situação otimista também, não deixar de fazer os recolhimentos, justamente por ser não só também para a gente ter o nosso sonhada aposentadoria, mas por outros benefícios que ela também tem. Tá. A pessoa, normalmente, quando ela contribui com o INSS, ela acha que aquilo lá é só para aposentar. Mas não é bem assim, né? Tu acabou de fazer algumas pontuações que quando você está pagando o INSS, você tem vários benefícios aí. Né? Isso é importante para a pessoa que está trabalhando saber dessa ciência. Muito. Até porque, Júlio, por exemplo, um cliente trabalhista que veio de uma doença gerada pelo trabalho ou não, de qualquer forma, ele vem pela trabalhista, mas também precisa ali do suporte, do apoio na área previdenciária para pedir o auxílio-doença. Por exemplo, uma cliente minha, ela desenvolveu uma doença no trabalho, trabalhava como caminhoneira, então ela desenvolveu uma doença no ombro por desengatar ali o caminhão.
Não. Não é tendinite, é outro tipo de lesão no ombro que ela desenvolveu por conta do trabalho, por ser mulher também, então era um peso acima, e ela desenvolveu a doença, foi caracterizada na perícia médica na ação trabalhista, então o perito ele reconheceu que a doença tinha relação com o trabalho, e mais que era uma doença temporária, de caráter temporário. Agora, o juiz, ele não fica atrelado ao laudo do médico pericial. E neste caso, que eu considero também uma vitória, foi que o juiz ele não considerou que era uma doença temporária, mas sim permanente. Até porque a cliente já tinha feito muitos tratamentos e não tinha evoluído para um quadro melhor. Então, ficou ali configurado que era uma doença de caráter permanente, ou seja, a empregada não ia conseguir mais permanecer naquela função que ela estava trabalhando. Olha como que isso é grave, né? Isso é um dano realmente moral para a pessoa que não vai conseguir atuar naquilo que ela atuou a vida inteira. E o previdenciário vem aí junto porque é um benefício de incapacidade permanente. Então, ela pode também estar ingressando ali no previdenciário para buscar esse auxílio e estar também segurada de acordo com as contribuições dela. Tá, nesse caso, quando o juiz dá esse tipo de benefício, no caso, a pessoa, ele sai da empresa ou ele é trocado de função dentro da empresa? Como que funcionaria isso? Então, Júlio, acontece que a empregada já tinha sido dispensada no curso desse tratamento. Então, foi uma dispensa que eu considero discriminatória. É importante que a empresa também esteja ciente disso, dessa decisão, porque, obviamente, isso desenrolou uma ação trabalhista. Então, foi uma dispensa discriminatória por conta da doença dela. Isso também foi reconhecido pelo juiz de primeiro grau. E ali, por conta desse conflito, dessa animosidade que gerou entre a empresa e a empregada, tem a opção de você fazer uma pensão indenizatória. Então, ela não retoma, ela pode optar por ser restituída a função dela em outro setor, algo compatível com a incapacidade dela, mas nesse caso ela não optou, ela optou por ser uma indenização substitutiva. E aquela pessoa, né, que está grávida, uma mulher que está grávida, e ela é dispensada nesse período, ela tem algum direito para poder recorrer? Olha, quando a empresa está bem assessorada, ela costuma já pagar na rescisão o período de estabilidade dessa empregada. Tá? O que não impede que ela ingresse com uma ação justamente por uma dispensa discriminatória, e aí, neste caso, o período que ela ficou afastada é indenizado em dobro. Olha que ação grande, né? Que passivo grande também para uma empresa que não tem consciência disso. É melhor esperar o período de estabilidade da empregada transcorrer ali para depois proceder com uma dispensa. Depois que ela ganhou o bebê e passou todos aqueles 6 meses, acho que 6 meses para mulheres agora, né? Aí ela pode ser dispensada. Isso. Mas antes, se ela for dispensada e não fazer o pagamento, pode receber em dobro. Receber em dobro o período de afastamento, até ela ser restituída. Na empresa. Isso, é um período grande. E quando é auxílio-acidente, é um período de estabilidade de 1 ano. Tá. São temas, né, que as pessoas, tá? Vou pegar uma colinha aqui para te fazer algumas perguntas, tá? Sobre o INSS, né? Regras de aposentadoria para homem, né? E regras de aposentadoria para mulher, né? Quantos anos, né? Como é que funciona essa regra que foi adquirida hoje? Para o homem, qual que é a idade que ele consegue aposentar? E para a mulher, qual que é a idade que consegue aposentar, Amanda? Olha, Júlio, são vários critérios, tá? Não é só aposentadoria por idade. Tem um critério de carência, tem critério de idade, tem critério de contribuição. Depende também do regime que a pessoa está vinculada. Então, tem o regime geral da Previdência Social, mas também tem o regime próprio, que são ali para servidores públicos, de acordo com o ente federativo. Então, vai depender ali do caso a caso, tá? Em regra geral, 65 anos para homem, 62 para mulher, depois da reforma da Previdência. Antes era 65 e 60 para mulher. Então, assim, teve uma mudança. Mas o que é legal, Júlio? Não esperar
completar essa idade para buscar um advogado, para buscar a sua aposentadoria. Por quê? Porque hoje, com o planejamento previdenciário, como as regras alteraram ali com a reforma previdenciária, então trouxe diversas diferenças e oportunidades para que você possa ter um salário, uma renda após a sua aposentadoria diferente. Então, você tem estratégias para aumentar o salário inicial que você vai receber. E aí você pode pensar, olha, no regime por idade, no regime por contribuição, uma aposentadoria rural também, ou uma aposentadoria híbrida, você vai traçando estratégias para que aquela pessoa possa se aposentar, ou se ela quer se aposentar mais rápido, ou se ela quer um salário de aposentadoria maior. Então, tem estratégias que você pode combinar ali, traçar todos os cenários possíveis e ela fazer esse investimento. Então eu vou aumentar o valor de contribuição mensal para lá na frente eu ter um retorno maior desse investimento. Ou se ela quer se aposentar mais rápido, então eu vou contribuir, vou reconhecer um período sem vínculo empregatício, que eu posso reconhecer também para gerar o tempo de contribuição, período de carência. Então, tem todas essas oportunidades por meio de um planejamento previdenciário. Tá, então você recomenda da pessoa procurar um advogado antes de dar o prazo para aposentar. Porque as pessoas normalmente buscam advogado quando completou a idade. Quando completou a idade. Exato. Mas ele pode fazer várias coisas ali, tipo antes 5 anos, 10 anos, que vai ser beneficiado na aposentadoria dele. Exatamente. Então, você consegue planejar a sua aposentadoria. Não somente quando você já está perto de aposentar, como também nessa idade em que eu estou, que está iniciando a carreira. Olha, como que vai ser daqui para frente, quanto tempo, qual o valor da minha aposentadoria para ter um retorno mais vantajoso. Então, tudo isso pode ser pensado, pode ser planejado antes, por meio do planejamento previdenciário, porque, como você falou, agora as regras ficaram muito mais confusas. Antes bastava tempo de contribuição e idade, a pessoa já sabia que ia se aposentar. E hoje não, hoje tem várias regras. Eu vejo que essas duas áreas que você atua, Amanda, são duas áreas bem... Se conversam, né? Se conversam, né? Mas são áreas bem, assim, que... Existem muitas regras dentro do processo, né? E são bem complexas. Parece ser simples, mas são bem complexas, né? Tanto a área trabalhista e tanto a área previdenciária, né? Com tantas outras áreas que você, como advogada, pode atuar, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que são advogados, que preferem a área criminal. Eu tenho amigos advogados que preferem trabalhar só com regularização de imóvel, né? Uhum. Por que tu escolheu essas duas áreas para poder atuar? Me fala um pouco sobre isso. Olha, curiosidade, eu tenho um MBA em planejamento tributário. Mas é uma área que, de início, eu não me identifiquei muito. O que brilha meus olhos mesmo é a advocacia trabalhista. A previdenciária veio como consequência, de forma natural, mas também sou apaixonada por essa área do direito. São áreas que a gente tem que continuar estudando, tem que ficar atento às mudanças legislativas, aos entendimentos dos tribunais. Mas é uma área que eu gosto de estudar, que eu consegui exercer essa minha vocação pela justiça, consigo fazer um trabalho de excelência, entregar um trabalho de excelência para o meu cliente, honrar ele. Então, eu acho que tudo isso me traz um retorno, uma alegria, uma satisfação muito grande que eu encontrei nessas duas áreas. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por elas e eu não pretendo mudar, não. Por mais que o meu MBA em tributário é algo que eu ainda quero explorar, justamente para agregar valor para empresas que também buscam por essa consultoria, por essa assessoria, mas é algo que eu tenho que fazer um esforço a mais, não é que brilha meu olho, não é algo que eu faço assim com espontaneidade, sabe? Com entusiasmo, é algo que eu tenho que pesquisar, tenho que fazer aquele esforço. Tá. Na área previdenciária, né? Qual o erro, né, que eu possa cometer, né? Eu, por exemplo, eu já desisti de me aposentar, né? Uhum. Eu pretendo aposentar de uma Privada. outra forma. Isso. Qual os erros que a pessoa que trabalha numa empresa pode cometer para que ele não consiga se aposentar com a idade lá, por exemplo, a mulher 62 e o homem 65?
Quais os erros que você acha que ele pode cometer que ele não consiga aposentar com essa idade? Olha, na categoria de empregado, não é ele que faz o recolhimento. Então, é responsabilidade do empregador e caso esse recolhimento não aconteça, o empregado não tem nenhuma penalidade por isso. É diferente do contribuinte individual. Por exemplo, eu tenho que fazer minha própria contribuição e aí, por conta disso, se eu não contribuir, eu posso ser penalizada. Então, pode ter ali uma multa pelos atrasos. Quando eu quiser realmente regularizar a minha situação, vai ser cobrado com juros e tudo mais. Então, esse é o tipo de erro. Você tem que verificar qual é o regime que você está enquadrado, se quem é a responsabilidade de contribuir para o INSS, ou, por exemplo, estou desempregado, quanto tempo eu ainda mantenho a minha qualidade de segurado? Porque não é para sempre. Você parou de recolher para o INSS, você tem um período ainda que você mantém a sua qualidade de segurado. Ele pode ser estendido, no caso do desempregado, se estende por mais 12 meses. Se por acaso também dá para estender até 36 meses, dependendo da situação. Então, assim, mas não é para sempre. Então, precisa recolher, ver a forma que você vai trabalhar, se não conseguir outro emprego, fazer o recolhimento por conta, para que realmente manter essa qualidade de segurado para fim de aposentadoria. Tá, mas, por exemplo, então existe dois tipos, então, de responsável aí. Por exemplo, se eu sou autônomo, eu sou responsável para poder recolher. Exato. E eu escolho o valor que eu vou recolher ali. E isso vai refletir na minha aposentadoria lá na frente. Agora, se eu trabalho numa empresa, a empresa é responsável em fazer esse recolhimento. Exato. Tá? Uma outra pergunta polêmica aqui. Eu estou na empresa, ganho bem, e meu recolhimento do INSS é sobre o valor que eu ganho. E aí eu saio dessa empresa. Para me manter o mesmo aposentadoria, eu teria que recolher o mesmo valor que eu estou recolhendo lá na empresa, ou eu posso optar por outros valores intermediários? É porque como você disse que é autônomo, né? Então, não empregado. Aquele cliente, o aquela cliente. Pessoa que está nos vendo aqui no podcast agora, né? Sim, fictício. Isso, fictício é porque nós estamos numa fase no Brasil que muitas pessoas estão perdendo os empregos das grandes empresas, que está lá 10, 15 anos, e quando ele sai, ele está passando lá 10, 15 anos contribuindo um valor, quando ele sai, ele não tem mais aquela renda. E aí ele tem que contribuir ele mesmo. Ele tem que manter a mesma contribuição ou ele pode contribuir um valor menor? Como que seria essa questão? É justamente essa a estratégia do planejamento. Às vezes ele vai fazer uma contribuição alta e não é isso que vai garantir uma renda alta ao final, quando ele for se aposentar. Então, por isso que quando é feito planejamento previdenciário, é feito várias possibilidades de cálculo. Então, e também quantidade de contribuição. Pode ser que ele mantenha a qualidade de segurado, como ele foi dispensado da empresa, ele mantenha ainda por um tempo, como eu falei, pode ser prorrogada. Então, é importante ele conversar com o advogado, porque daí, como você disse, a pessoa pode cometer erros. Sair da empresa, já vou contribuir, né, para manter a qualidade de segurado. Pode ser que não seja a melhor estratégia para ele, que, como você disse, está desempregado, é um investimento alto. Talvez, como o cálculo é feito com uma média, pode ser que ele também consiga manter essa renda por um tempo. Ah, sim. Então, ele pode, por exemplo, se ele procura um advogado, ele vai saber exatamente qual o valor para investir, que ele vai investir ali por mês, para ele poder manter a mesma aposentadoria. Isso. Como se ele tivesse empregado. Isso. Tá. E se a empresa, nesse caso, esse cara trabalhou 5 anos lá, né? Inclusive, tem um amigo meu que ele trabalhou numa empresa, né? E ele não se preocupava com isso. Quando ele foi aposentar, tinha lá 3 anos que a empresa não contribuía, né? Como que é feito isso? É ele que tem que pagar a empresa? Como que é esse processo? Então, como eu disse, Júlia, a responsabilidade, neste caso, é do empregador. E o empregado, ele não é penalizado por não ter feito essa contribuição. Então, ele pode também vir a ingressar com uma ação para reconhecer, se não for reconhecido o vínculo, ou fazer a cobrança da empresa, mas, na verdade, esse tempo para o INSS, ele é considerado. Ele não sofre uma penalidade por isso. Então, ele vai aposentar do mesmo jeito. Isso. Aí, o governo vai multar a empresa ali, vai cobrar da empresa esse valor. Como que seria isso? Essa fiscalização já é outro órgão, tá? No caso, para o empregado, que é o interessante aqui, ele não vai ser penalizado. Ele só tem que provar que ele trabalhou ali 3 anos. Que ele estava trabalhando com essa empresa vinculada durante esse período.
Nossa, ele só perde, na verdade, os benefícios que você tem de contribuir o INSS ali, né? Por exemplo, se você tem uma contribuição no INSS, você consegue pegar um empréstimo ali, sacar o INSS, essas coisas ele acaba perdendo. Por exemplo, também a falta de contribuição, dependendo da carência ali para o auxílio doença, para o auxílio, no caso de acidente, trabalho. Então, ele fica realmente vulnerável. Por isso que é importante que a empresa realmente faça esses pagamentos para que não também gere uma ação trabalhista por dano moral e realmente gerar um dano moral para a pessoa, porque ela precisava do benefício e não conseguiu por falta do recolhimento, que era a responsabilidade da empresa. Tá. Sobre esse processo trabalhista, né, que a gente estava falando anterior, você gosta muito de falar, né, de trabalhar com a pessoa, né, e ajudar nessas causas aí, né? Na maioria das vezes, né, a pessoa que vai procurar um advogado, ele não tem um conhecimento jurídico, Sim. né? Como que você prepara essa pessoa, né? Mostra para ele como que se ele tem direito ou não tem direito para ele entrar com ação. Como que tu lidar com isso? Por exemplo, eu quero ser seu cliente. Eu acho que eu trabalhei naquela empresa que eu tenho alguns direitos, né? Como é que é esse processo para me contratar você, Amanda? Perfeito, Júlio. No atendimento inicial já são feitas inúmeras perguntas. Por exemplo, são vários pedidos, não é só um pedido que constitui a ação. Então, por exemplo, eu estava trabalhando na empresa, mas não tinha vínculo. Então, é importante verificar ali a presença dos requisitos que caracterizam e vão configurar o vínculo empregatício. Por exemplo, eu trabalhava 2 vezes na semana, não configura um vínculo empregatício. Eu trabalhava, mas eu poderia mandar outra pessoa no meu lugar, ou eu poderia fazer meus próprios horários, eu ia só quando era chamado, que é o caso do freelancer. Então, assim, tem que analisar se configura ali os 4 requisitos, que é pessoalidade, subordinação, onerosidade. E falta onerosidade, pessoalidade, subordinação. Rotina de trabalho? Não, isso está na subordinação. Subordinação. Subordinação, onerosidade, pessoalidade, falta Tá, mas vamos mudar então, vá. É Mas- melhor hoje, por exemplo, as empresas estão contratando muitas pessoas PJ, né? Para a lei trabalhista, isso muda alguma coisa? Eu contratar uma pessoa PJ ou pessoa física? É exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? A configuração do vínculo de emprego. Então, se aquele PJ, ele realmente tem que cumprir horário, por exemplo, ele precisa atuar ali com as ferramentas de trabalho do empregador, ele não assume o risco de ter as suas próprias ferramentas, ele também é subordinado com as técnicas, os protocolos e procedimentos do empregador, isso também é uma fraude do vínculo empregatício. Então, é uma relação de emprego que, pelo contrato, ela vai ser nula, justamente porque ele, na verdade, estava ali mascarando uma situação de empregado efetivo e não de PJ. Então, por isso que é importante que a empresa tenha um regulamento interno, um código de conduta, um treinamento da gerência, para que ele não extrapole este limite. Por exemplo, eu vou cobrar dele um horário, será que eu posso exigir algo técnico específico que é próprio da empresa, ou, por exemplo, ele vai ter que estar integrado por e-mail da empresa. Então, por exemplo, o empregado, ele está ali integrado com o mesmo e-mail de outros funcionários. Então, tudo isso evidencia uma fraude nessa relação contratual. Tá, então a pessoa é contratada como PJ, mas as tarefas que ela está fazendo na empresa não é como PJ, não é como prestador de serviço ali, é como funcionário de PF. Exato, certo? como se fosse... E aí na justiça, a justiça entende que as regras que vai ser aplicada em cima dessa pessoa é sobre a pessoa funcionária, não como PJ. Exato. Eu lembrei, o requisito é a habitualidade. Habitualidade. Porque tem que ser mais de 2 vezes na semana, tem que ter 3 ou mais dias ali para esse também configurar um vínculo empregatício. Tá, então, por exemplo, se eu contrato um PJ, tem algumas coisas que eu não posso exigir dessa pessoa. Exatamente.
por exemplo, uma jornada de trabalho específica. É importante que o PJ ele tenha essa liberdade, essa flexibilidade de atuar com as ferramentas dele, com as técnicas dele, não ser subordinado e também ter um horário de trabalho de acordo com a produtividade dele, não de acordo com uma regra rígida da empresa, porque isso evidencia uma relação empregatícia. Uma outra pergunta polêmica que está acontecendo muito hoje agora na era digital, né? Eu lembro que na minha época, quando eu trabalhava, não podia isso, né? A pessoa trabalhar numa empresa e também trabalhar em outra. Ah, sim. Qual que é a regra, né, para isso? Você ter 2 empregos, 3 empregos. Aqui em São Paulo é muito comum, muito comum isso. Eu acho que várias Maringá, jornadas, né? Isso, Maringá, eu acho que não é nem tanto, né? Como que seria essa regra? Não tem restrição. A legislação ela não impõe que você trabalhe em um único vínculo empregatício. É importante só que os horários não conflitem, né? Mas as empresas costumam a ter um receio de contratar um funcionário que tenha outro vínculo. Então, isso pode ser uma objeção da empresa e não por conta de uma legislação. Isso. Tá, mas se a pessoa é PJ, aí ela pode prestar serviço para várias empresas. Então, claro. uma das coisas também que não tem como o empregador controlar. Exatamente. Um trabalho exclusivo, ele precisa exigir isso por meio de um contrato. Não que ele não possa fazer isso por meio de contrato, né? O contrato também, ele estabelece as regras dessa relação de prestação de serviço. Então, ele pode exigir que seja exclusivo, desde que ali seja combinado uma remuneração por isso, né? Tá, mas normalmente o PJ, ele pode sair e fazer quantos contratos ele quiser. Tá, mas por exemplo, se eu contrato um PJ, nesse contrato eu coloco as regras ali, né? A regra do contrato, eu preciso que você esteja disponível 2 dias por semana e cumpra esses horários, mesmo você sendo PJ. Isso seria fora da lei? Como que seria isso enquadrado em uma ação, por exemplo? Não, 2 dias na semana nem configura vínculo, então não tem que se preocupar com assinar carteira de trabalho, nada disso. É o caso das domésticas, por exemplo, né? Trabalho doméstico, tem o trabalho doméstico que tem que ser registrado por conta de ser mais de 2 dias de trabalho, mas se for 2, não se enquadra como vínculo. Então, pode ficar tranquilo aí quem tiver nesse tipo de trabalho. Nossa, como é que você gosta de trabalhar com isso? É muito complicado, né, Amanda? São muitos anos de experiência. Já são 7 anos de experiência exclusiva nessa área, então atendi muitos clientes, muitos casos. Conforme a gente vai atuando, a gente já vai sabendo o que na justiça do trabalho é reconhecido, o que não é. Por exemplo, acúmulo de função é algo muito difícil. Eu já explico para o meu cliente, eu estou acumulando isso com aquilo. Eu falo, olha, complicado, porque normalmente o entendimento da Justiça do Trabalho é que o trabalho que você está realizando no horário de trabalho ele já inclui essa outra função. Você no churrasco da família, você fala de direito? Olha, tem muito advogado na família, viu? Eu acho que ninguém quer falar de trabalho nesse momento. Tem várias pessoas de direito na tua família? Tem muitos tios, advogados, tal. Isso não influenciou e também não abriu muitas portas. Cada um tem a sua área, mas quando se reúne, ninguém quer falar de direito, não. Ninguém quer falar de direito. Tá, você passa... na minha família tem uma advogada, né? Uma única advogada na família, né? E o grande problema que ela sofre, né? Acho que agora a família está entendendo um pouquinho. É como o seguinte, tipo... Qualquer coisinha que tem, liga para ela, para poder ficar pedindo informação. Você passa muito por isso? Eu passo, tenho amigas que estão na loja, já me liga. Olha, eles não querem fazer o preço da etiqueta. Aí já falo, estou aqui conversando com a minha advogada. E eu realmente ajudo, porque eu acho que é a minha vocação. Como eu disse, eu tenho aversão à injustiça. Então, eu já estive na loja com a minha amiga até fechar por R$5 que não foi cobrado, que estava na etiqueta e a loja queria insistir que era outro preço. Então, assim, para mim é inadmissível, a lei tem que ser cumprida, independente do valor, e eu estou aqui para ajudar mesmo qualquer pessoa, qualquer amiga, e é isso. Você não tem problema com isso? Não tenho problema. Tiro dúvidas também dos meus colegas, amigos, advogados que também têm dificuldade na área. Eu acho que é sobre isso, sobre contribuir, agregar
valor, agregar esse tipo de informação para todo mundo, porque tem, como você disse, é muita desinformação. Então, quanto mais a gente puder contribuir, melhor. É o que você faz aqui. Ah, sim. É porque isso é muito interessante, porque há um meio termo, né? As pessoas falam assim, mas as pessoas estão abusando, né, da minha boa vontade. Mas quando você tem uma postura, né, é importante isso, você que está nos vendo aqui, que é um profissional, né? As pessoas abusam da tua boa vontade quando você não tem uma postura do que você faz, Sim. né? Mas quando tu tem uma postura do que você faz, tu é profissional do que você faz, as pessoas não vão abusar, ela vai te respeitar, né? E vão te procurar quando E precisar. vão te procurar quando precisar, né? A gente tem muito aquela questão, não, tá abusando, não quer pagar para poder pegar informação e tal, tudo que você quer cobrar. Você acaba sendo mucuranga, né? E as pessoas depois realmente não vão te procurar porque você não quer passar informação, né? Muitas das vezes as pessoas procuram porque realmente não tem conhecimento nenhum e quer informação. Eu, por exemplo, eu acho que hoje menos, né? Mas eu entrego muito conteúdo gratuito. Sim. Mas no começo da minha carreira, por exemplo, na área que eu atuo hoje, eu ficava 1 hora no telefone, né? Eu não sabia vender o produto. Essa era a verdade. Você entregava tudo. E eu entregava tudo, né? E aí, o supervisor fala assim, Júlio, mas você fica o tempo todo falando no telefone, ninguém vai comprar de você. Só que por incrível que pareça, essa pessoa que ficou 1 hora comigo comprava depois e ainda me indicava depois, né? Porque eu Exato. falava aquilo tanto com amor. Você indicava. atendeu ela com toda a dedicação e atenção que faz diferença. Exatamente. Então eu acho que é mais ou menos assim você definir, né? Essa pessoa está abusando da minha boa vontade ou ela me vê como um bom profissional e confia para poder, né, ajudar nisso, né? Então é mais ou menos nisso. A gente está chegando, né, no final do bate-papo, né, aqui no podcast, falando sobre previdência, falando sobre trabalhista, né, com a Amanda. Amanda, essa pessoa quer, né, contratar você, aonde que ela te encontra? Olha, eu já deixei ali na minha rede social no Instagram, Amanda Fiaz, o meu contato, o meu número de telefone, pode me procurar e pedir esclarecer todas as dúvidas que eu vou estar ali à disposição. Tá. Então, as redes sociais da Amanda vai estar aqui na descrição aqui do podcast, tá? Para vocês, o Instagram dela também. Você segue a Amanda lá e pode fazer pergunta. Vocês viram que a Amanda ela é aberta, né? Ao diálogo. Ao diálogo, né? Vocês não vão precisar pagar nada para poder fazer a pergunta para ela, que ela vai ter o maior prazer de responder vocês, tá? Eu sei que as pessoas que nos veem aqui, cada um tem uma situação diferente, né? Para poder esclarecer, né? E aí fica vendo vídeo na internet, né? Cortes pequenos, né? Como que você lidar com a internet, Amanda? Olha, a internet ela veio para agregar muito. Às vezes eu mesma vou buscar uma informação, uma receita, algo. O importante é você verificar. Então, não basta você pesquisar no ChatGPT, o ChatGPT erra muito, inclusive, já vi várias pessoas errando, até com viagem, vai fazer viagem e pergunta para o chat qual os documentos e acaba errando, porque o chat é falho, a internet também, muita desinformação. Então, é importante você procurar alguém que realmente tem uma formação, que é qualificado, que realmente está estudando para tirar suas dúvidas, não buscar só na internet, buscar um advogado, verificar a legislação também, pesquisar ali, ler a lei, porque a gente é chato, mas é importante você ter esse conhecimento, acesso à informação, as leis estão lá, até para a sua segurança, e é isso, eu acho que buscar um advogado, uma pessoa qualificada. Tá. Para finalizar o podcast, eu vou te fazer 3 perguntas, tá? 3. As perguntas você pode responder de bate e volta, ou também tu pode explicar a tua resposta, tá? Direito para você é o quê? Justiça. Bate e volta. Qual é o foco da Amanda em 2026? Expandir a minha atuação e entregar o melhor serviço de qualidade para o meu cliente. O que você espera da Amanda daqui a 10 anos? Espero que ela esteja atuando em todo o país. É isso.
Muito obrigado para você que está aqui ao vivo com a gente no canal no YouTube, no Spotify, Além do Consórcio. Esse é mais um episódio aqui do podcast falando aqui com a Amanda, advogada trabalhista, previdenciária, profissional exemplar. Então, se você quer se conectar com a Amanda, vai estar aqui na descrição que o Instagram dela, vai ter o telefone dela, vai lá e fala com ela, faz a pergunta, faz uma consultoria também com ela. Muito obrigado para você que está aqui. E você que está no Spotify, tira um print, compartilha, me marca no Instagram que eu vou repostar. Até o próximo episódio. Obrigado! Tchau, tchau.